Olá, eu sou o professor Tiago Lacerda e o nosso podcast de hoje é sobre filosofia e programação neurolinguística. Vamos lá? Bom, de uma maneira descontraída e terapêutica, eu gostaria de partilhar um pouco sobre uma ressignificação que eu fiz sobre bloqueios da minha escrita acadêmica na elaboração da tese do meu doutorado, utilizando hipnoterapia com programação neurolinguística. É uma história simples, mas que me ajudou a fazer bastante reflexões e eu gostaria de compartilhar com vocês esse momento. Ou seja, na verdade, foi uma sessão de auto-hipnose com programação neurolinguística. Então eu coloquei o seguinte desafio: quem estuda programação neurolinguística e hipnoterapia vai entender o que eu vou falar agora. Quem não estuda pode achar um pouco estranho a questão das dissociações, etc., mas procurando conhecer um pouco vai ficar claro. Mas eu vou tentar deixar mais claro possível, mesmo para aqueles que não possuem nenhum tipo de conhecimento sobre PNL e hipnoterapia. Para contextualizar melhor o meu desafio, eu estou terminando o meu doutorado e a escrita neste momento é o fruto visível que eu posso colher dos estudos feitos nos anos anteriores. Só que as coisas não funcionam simples desta maneira. O querer não é suficiente para escrever uma tese. Por mais que a gente tenha vontade e quer escrever, tem uma vida inteira nesse processo de escrita e que também não deixa de ser um processo terapêutico de descoberta de si a cada momento que a gente se envolve e se dedica à escrita. Bom, voltando para a minha descoberta, eu percebi que nas sessões terapêuticas nós utilizamos muito a imaginação e nós dialogamos conosco mesmo. Ou melhor, a gente dialoga com o nosso próprio inconsciente. O tempo inteiro para buscar respostas que estão ali, guardadas, mas que no momento presente nós não sabemos utilizar essas ideias. Ou melhor, utilizar os recursos que há dentro de nós. Então, a minha autossessão foi da seguinte maneira. Bom, eu vou contar o processo da minha autossessão e isso pode colaborar com alguém também no desenvolvimento de um autoconhecimento ou de superar alguns desafios. Na minha cabeça, serve para destravar, fazer parir um texto difícil de nascer. Essa é a ideia que eu tenho pensado, ou seja, esse áudio poderia ser nomeado, inclusive, como uma maiêutica da liberdade. Mas isso é um outro tipo de desafio que eu vou abordar em um outro momento. A técnica que eu utilizei comigo foi a seguinte: conversando com os sintomas. Então eu precisava descobrir o que estes bloqueios, ou seja, quando eu começava a escrever, eu me sentia bloqueado, o que esses bloqueios queriam me dizer. Isso mesmo, eu me dispus a conversar com os meus bloqueios, entre aspas, com os meus desafios. Então, quem sabe poderiam eles me ajudar a compreender melhor. Bom, no momento que eu tentei imaginar alguma coisa que pudesse simbolizar aquele bloqueio ou os meus próprios desafios, a primeira imagem que veio na minha mente foi de um grande aquário de vidro. Ou seja, eu olhava para o aquário e eu via que ele estava vazio e era transparente, na minha imaginação. E em alguns instantes eu me via dentro deste aquário sentado numa cadeira. Ou seja, eu estava imaginando olhar para o aquário e visualizando que dentro do aquário, em alguns instantes, eu aparecia lá. Bom, olhando por fora, era possível ver através do aquário. Mas por dentro, não dava para ver o que tinha por fora. Essa é a sensação que eu tinha. Comecei a entender então o porquê da imagem do aquário simbolizava então os meus bloqueios. Então eu fiz um processo de dissociação. Dissociado da experiência, ou seja, eu vou imaginar que eu, na situação que eu estava deitado na cama, imaginando que eu estava vendo um aquário em um outro espaço mais à frente, eu fui imaginando que eu subia para o teto e lá do teto eu descobri uma coisa incrível olhando por outra perspectiva ao aquário e olhando para o Thiago que estava deitado ali na cama.
o aquário não tinha tampa. Porque eu tinha na minha infância, tive, né, muitos aquários de diferentes tamanhos e todos eles tinham tampas ou tinham um telhado. Era inclusive para impedir que os peixes pulassem, saíssem quando ele estava muito cheio. E acredite, alguns peixes ousavam pular. E mesmo assim, eu não tentava sair de lá. Ou seja, eu via que eu estava lá sentado dentro do aquário e apesar de querer sair de lá, eu não tentava. E do teto eu olhei para mim mesmo, deitado ali na cama, que era a posição em que eu estava realizando a técnica, e eu percebi que o meu semblante era de alguém que naturalizou a prisão, ou seja, o aquário turvo por dentro, era a visão que eu tinha, foi romantizado de tal maneira que eu achava que aquela prisão de vidro era liberdade. Ou seja, eu vou explicar melhor. Eu fiz uma analogia rápida com o meu signo, Aquário. Não que eu siga horóscopo, mas no intento de usufruir da imaginação ao máximo, eu pensei que seria interessante. Eu lembrei de algumas características que eu sempre ouvi falar sobre o meu signo, porque pertence ao grupo representado pelo elemento da natureza ar. Depois, este grupo é composto por pessoas dinâmicas, sociáveis, pouco práticas, diplomáticas, artísticas, vendedores, intelectuais, podendo ser pessoas muito frias, com aspectos negativos, mas o que tudo isso tem a ver? Comecei a pensar. Aproveitei a imagem do aquário para pensar sobre isso e eu sempre imaginei que eu era livre, mas eu vivia pulando de um aquário para o outro durante muito tempo da minha vida. Como assim? De dentro do aquário, não era possível enxergar a realidade como ela era, porque o aquário era turvo para mim de dentro para fora. E todos olhavam de fora para dentro e me viam normalmente. Inclusive, alguns achavam que eu tinha mesmo as características que eu acabei de falar sobre o meu signo, porque eles me falavam que achavam de mim tudo isso, mas eu não pensava dessa maneira. Então vamos voltar na sessão. Foi aí que então que eu estava no teto observando tudo isso, eu desci e entrei, entre aspas, né, dentro do aquário. Neste instante, não que eu estava dentro do aquário, eu era o próprio aquário olhando para o Tiago deitado na cama. Ou seja, nessa dissociação, eu agora, conversando com o meu sintoma, eu me coloco no lugar do sintoma para perceber o que ele poderia querer dizer para mim. Eu perguntava ao aquário por que ele era então o meu bloqueio. E a resposta que o aquário me deu foi: eu não sou o bloqueio do Thiago. Ele pensa que eu sou o bloqueio. Então foi nesse instante que o próprio aquário me mostrou o limite do vidro e me disse que nada impedia do Thiago pular ou sair quando quisesse, mas ele estava acomodado ali. Então eu perguntei assim, como que ele poderia ajudar o Thiago? O que ele queria do Thiago? Por que o Thiago sentia bloqueio para escrever? Porque o meu problema então inicial tenho bloqueios na escrita acadêmica e estou fazendo essa sessão terapêutica para entender o bloqueio. Aí o aquário me respondeu da seguinte maneira: ele cria os mundos porque não pode ver o mundo como é daqui de dentro. Ou seja, ele se refugia na escrita para elaborar mundos que fazem sentido para ele. Por isso vive de aquário em aquário, ressignificando o mundo para sobreviver constantemente. Consequentemente, ele bloqueia sem necessidade outras interpretações de mundo, porque criou na sua cabeça uma ideia de que o vidro o prende, ou que o vidro é turvo de dentro para fora, mas não é verdade. Perceba então que o aquário estava fazendo eu enxergar essa nova realidade, que turvo é a estratégia psicológica que o Thiago criou para se livrar das críticas sobre o seu texto, ou seja, sobre o mundo dele. Então, o medo da repressão o fez não querer ver ou saber a reação da crítica das pessoas que estavam fora do seu aquário. Ou seja, então é porque ele aprendeu um conceito errado de crítica na infância, ele ainda estava amarrado ouvindo os ecos destes conceitos mal elaborados. Então, o que eu fiz neste momento? Agradeci o que o aquário me disse, ou seja, agradeci o meu próprio inconsciente por me revelar que os meus bloqueios eram por causa das pessoas que estavam à minha volta.
voltei para o teto. Quando eu cheguei no teto, a imagem que eu via do aquário, ela havia mudado. Então a imagem não era grande mais, não tinha aquele aspecto prisional como antes, e aí do teto eu desci novamente para o meu corpo que estava na cama, e eu senti que alguma coisa tinha mudado. Então, ao olhar pela imaginação novamente para o aquário, que antes era o meu bloqueio, agora ele não aparecia mais como um bloqueio. Estava pequeno, inclusive cabia na palma das minhas mãos. Ele poderia, ou seja, eu poderia levar ele para qualquer lugar. E não foi preciso nenhuma estratégia mirabolante para pular ou para quebrar os vidros, até mesmo porque o aquário, entre aspas, ele faz parte da experiência de vida do Tiago, ou seja, da minha experiência de vida. E é o objeto que lembra que ele pode, a qualquer momento, mudar ou transitar mundos diferentes, se expressar sem medo de uma crítica alheia, e mais do que não temer a crítica, esperar recebê-la, ou seja, aguardar uma crítica, mas no sentido de sabedoria, não no significado do que recebia na infância, ou seja, a crítica como um ato destrutivo das suas atitudes, dos seus comportamentos, mas na perspectiva de que são necessários alguns apontamentos para crescer e para melhorar. Então agora os elogios que lhe parecem mais turvo que a própria crítica. Ou seja, os elogios que tinha antes, agora eles começam a tornar-se turvos e contempla as possibilidades de prosperar na diversidade, ou seja, mudou de estratégia. Como o bloqueio era por causa do outro, agora a presença do outro com as suas críticas tornou-se uma estratégia de crescimento, ou seja, convivência com pluralidade de pensamentos e de crença. E mesmo que eu olhando por dentro, a imagem do mundo e dos outros não esteja mais turva, o medo da diversidade, ou seja, o medo do outro agora transformou-se em possibilidades. Escrever para não se confrontar é o mesmo que não se permitir a pensar. É o mesmo que se aninhar ao sistema e reproduzir, ou seja, não viver. Então a conversa com o meu sintoma, ela me fez perceber que não é cortando o problema que resolvemos a questão, mas é compreendendo as versões, entendendo o que o desafio quer de nós. Pois nenhum desafio é eterno, eu aprendi isso. Se ele vem é porque ele quer comunicar alguma coisa, sabemos disso. E a gente, sabendo disso, podemos também progredir. Descobrir que a nossa liberdade não acontece sem passar pela angústia. E eu lembro de Sartre falando das nossas escolhas e de como imaginamos a sociedade desde nosso mundo, e de como nos moldamos pelo olhar do outro, e de como temos medo de revelar nossas fraquezas através da convivência, e que o outro, se visto como nosso inferno, pode impedir de realizarmos nossos projetos ou pode também nos lançar além de nós mesmos. Ou seja, é tudo ponto de vista como eu observo. O outro pode ser o inferno e me impedir, ou eu posso ressignificar isto e o outro pode passar a ser algo que me possibilita transcender estes desafios e inclusive crescer. E aí vocês querem saber se eu me desfiz do aquário, que no início eu estava falando que o aquário era o bloqueio, eu precisava eliminar este aquário, né? Só que aí eu cheguei à conclusão que eu não posso. Eu descobri que eu sou o aquário, ou seja, sou os meus desafios ao mesmo tempo que eu encontro dentro de mim as soluções. E os outros são simplesmente ocasiões de novas possibilidades. Ou seja, com esta pequena história, eu gostaria só de deixar este pensamento de que a importância terapêutica na vida de quem está sob pressão, seja por um curso superior, na elaboração de um TCC, escrevendo uma dissertação ou tese, que era o meu caso. Enfim, há possibilidades de ajuda e no meu caso, como eu já tinha estudado programação neurolinguística e hipnoterapia antes, eu fiz uma autossessão para poder me ajudar. E veja como estes momentos de autossessão, de autorreflexão,
podem nos ajudar não só a transformar e ressignificar os sentidos, mas como sentir mais leve e tocar e fazer com que o texto flua, não só fluindo o texto, mas fluindo também o prazer de poder fazer tudo isso que nós estamos fazendo. Obrigado por acompanhar o áudio até aqui. Se você gostou, curta este nosso podcast e se inscreva no canal e logo continuamos conversando sobre filosofia e outros assuntos inerentes a ela. Muito obrigado e até mais.